O Palmeiras tem sofrido muito com características que, em tempos que o time foi muito vitorioso na sua mão, o Palmeiras não sofria. O time é vitorioso. Sim. É, só para corrigir, porque se nós não pusermos os pontos nos is, parece que o Palmeiras está em último classificado, parece que o Palmeiras foi eliminado da Copa, parece que o Palmeiras não está na Libertadores, parece, sim, é assumir, e é isso que eu espero que vocês digam a verdade. No momento de hoje, o Palmeiras não está a passar um bom momento. Daqui a mais uma semana, 1 ou 2 jogos, a gente vê, porque aqui a avaliação que vocês fazem é ao momento. E ao momento, nós não estamos bem no momento. Só para não estarmos aqui porque senão a sensação que eu fico, e que os meus jogadores vão ficar, e que o torcedor Palmeiras vai ficar, é que estamos em último, que fomos eliminados da Copa, que estamos fora de todas as competições. Calma. Podem criticar à vontade. Jogámos mal, sobretudo depois do 2-1 num campo difícil. Porque eu não vou deixar, senão acaba aqui a entrevista, não vou deixar que vocês queiram criar narrativas. Sim, jogámos mal. Sim, cometemos erros individuais e coletivos neste jogo. Sim, perdemos um jogo. Sim, temos todos que fazer mais e melhor. Ponto. Parece que estamos em últimos. Em relação a isso, Abel, é que o torcedor ele leva muito nos últimos tempos, de 24, 25, um enredo de campeonato que frustrou muito o torcedor, então por isso que o questionamento fica em cima disso, não tem jeito. Só em relação à minha pergunta em si, o Palmeiras ele tem sofrido muito em tempos atrás não sofria, que é tomar muitos gols. De novo, o Palmeiras num jogo não tem a baliza zero. Faltam os 3 zagueiros. Faltam os 3 zagueiros. Mas qual que é a principal justificativa? Faltam os 3 zagueiros. Faltam os 3 zagueiros. Oi, Abel, tudo bem? David Sharp. Se tivesse 3 zagueiros, hoje não sofríamos gol. Pois é, então, sabe que eu respeito seu trabalho, né? Admiro você, tenho uma consideração. Mas assim, a minha pergunta é bem clara, bem direta. Isso que eu gosto. Não dá pra fazer melhor com esse elenco do Palmeiras? Você falou, se estivéssemos em último. Mas o Palmeiras, assim como o Flamengo, tem os melhores elencos, o maior orçamento, né? Os maiores, no caso. Seu trabalho, assim, especificamente sobre o seu trabalho. Palmeiras, quando chegou na final da Libertadores, não passou do meio de campo, sem falar de arbitragem, de gramado e também sem falar de calendário. Mas você tem que contextualizar tudo, senão não podemos. Não é só do jeito que tu queres. Parte técnica e tática é que eu estou te perguntando. Não poderia fazer melhor do que vem fazendo? Porque a gente sabe que o resultado é muito importante, mas a maneira com que joga também é importante. Quando tem o resultado, mas não tem a maneira que joga, tu pelo menos tem resultado. Ou quando não tem o resultado, mas pelo menos joga bem. Mas no caso do Palmeiras, há pelo menos 2 anos, o Palmeiras não vem jogando bem e também não tendo resultados. Grandes resultados satisfatórios. Essa é a tua opinião? Ou estás a fazer um artigo de opinião ou estás-me a fazer uma pergunta? Muito sim, faz-me uma pergunta direta. Não dá para fazer melhor? Dá. Concordo contigo. É uma pergunta direta. Dá para fazer melhor? Os últimos 2 anos? Sim. Você contou os títulos dos últimos 2 anos? De 2024 para cá? Sim, nos últimos 2 anos. 25, 26? Ficámos em segundo no campeonato, certo? Títulos. Ganhámos o Paulistão, certo? Fomos à final da Libertadores, certo? O que é que você quer? Que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história. Olhe para a história do Palmeiras. Mas o último título importante foi 23. 24, 25. O que é que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Não, que o trabalho não poderia ser melhor. Qual é a sua autoavaliação do seu trabalho? Eu estou aqui a assumir que nós temos que fazer mais e melhor. É isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Isso você não está a fazer uma pergunta, você está a dar uma opinião. Claro, estou a ser muito sincero contigo. E vamos acabar aqui. Sim, temos que fazer todos muito melhor. O treinador e os jogadores. Oi, Abel, boa noite. Você pode comentar, por favor, sobre as novas regras de arbitragem que foram introduzidas agora nessa rodada? Passaram a valer regras que a CBF instituiu para que tivéssemos mais tempo de bola rolando. Você sentiu hoje que já teve uma diferença nisso? Você sentiu que o jogo foi mais dinâmico, mais fluido por causa dessas regras? Obrigada. Eu gosto das regras, já disse sobre a minha opinião sobre isso. Gosto das regras que dá dinâmica, dá fluidez ao jogo. É isso que eu tenho a dizer em relação a essa pergunta. Eu gosto dessas regras. Você acha que hoje já fez diferença? Difícil fazer diferença com um gramado natural deste jeito. Eu acho que desde que estou aqui nunca vi um gramado tão ruim como o que estava hoje. Portanto, é difícil também jogar bom futebol com um gramado como este. Aqui, Abel, boa noite. Ângelo Furtado, da Pro Esportes e Time Web também. Queria falar com você da tua fala, né, durante a semana,
você vem falando sobre o asterisco, né? Eu queria trazer 3 lances. Primeiro do Veiga com o Carrascal, segundo do Pulgar com o Bruno Fux e o do Matheus Henrique com o Bruno Henrique, que seria da mesma equipe de VAR. Esses 3 lances, mesma equipe de VAR e a mesma decisão. Queria saber de você, se você ainda acha que há um critério ou se tem esse asterisco. Eu queria que você falasse também do lance do Giai hoje, se na tua opinião foi pênalti ou não. Qual lance do Giai? Da mão. Eu não vi, eu estou acabado de chegar do jogo, acabou, não sei. O que eu vi lá dentro foi que o árbitro disse que o Giai cabeceou e que foi direto da cabeça na mão. Se foi assim, volto a dizer como foi no último jogo. Se foi o Carlos Miguel que tocou no centroavante, é penalti. Se foi o centroavante que pisou o Carlos Miguel, não é penalti. Se o Giai toca na bola com a mão sem tocar na cabeça, é penalti. Se o Giai toca na cabeça e vai da cabeça à mão, não é penalti. Há dúvidas? A outra pergunta, eu não te queria responder a outra pergunta, se estivéssemos num podcast, numa coisa qualquer, eu acho que não tem a ver com o jogo especificamente de hoje. Todos os teus colegas me fizeram perguntas muito específicas em relação ao jogo. Eu nem cheguei a prestar muita atenção e acho que nem vale a pena ir buscar coisas do passado. E quando falo nos asteriscos, falo quando os teus colegas me perguntam de questões muito próprias do jogo, e eu, quando entendo que devo falar nisso, falo. Quando entendo que não devo falar, respeito muito as vossas perguntas, e a minha resposta vai sempre também, espero que entendam isso em direção àquilo que eu entendo que deve ser a melhor resposta a dar. Completar sobre o jogo, eu queria falar do pênalti novamente, porque quando nós discutimos o pênalti aqui, o Raí não estava na transmissão e no pós-jogo. Na transmissão, eu fui o único que falei, pra mim não foi pênalti também. O Fausto, o Facincani e o Nápoles falaram que marcariam o pênalti, que é o toque na mão do Giai. Eu falei, não marcaria. Até falei, será que eu tô ficando doido? Mas aí eu conversei aqui fora do ar com o Raí e ele falou, concordo com você, também achei que não foi. É isso, né, Raí? É isso, não foi nada. Não precisamos perder muito tempo com isso, não. Então agora, Guilherme Nápoles com a gente lá no Maracanã. Já temos, Nápoles, alguma informação, sinalização de qual jogador vai passar por aí? Ouvimos agora o Abel pelo lado do Fluminense e também pelo lado do Palmeiras. Diga, Nápoles. Tudo bem, Gui? Ainda não. Primeiramente, muito boa noite também para o nosso Raí Monteiro. Na minha entrada anterior, ele ainda não estava conosco. Grande abraço para o Raí. Obrigado, Raí, pelo elogio. Você que é chamado carinhosamente pela nossa equipe de Ursão. O nosso Ursão, Raí Monteiro. Muito obrigado pelo seu elogio, viu, Raí Monteiro? Por aqui, a assessoria do Palmeiras ainda não passou, não informou quem passa na zona mista, quem dá a palavra depois dessa derrota pelo Campeonato Brasileiro, 23ª rodada diante da equipe do Fluminense. Daqui a pouquinho os personagens vão falar por aqui, um espaço mais apertado na zona mista do Maracanã na partida de hoje, meu caro Guilherme Silva. É normal que os atletas do Palmeiras, já é assim também em São Paulo, no antigo Palestra Itália, que os atletas só falem depois da entrevista coletiva do Abel. Então, em breve, devemos ter alguns personagens passando por aqui. Nápoles também vai ficar com a gente nesse pós-jogo, então com a palavra dos técnicos, com a palavra dos jogadores. Já teremos a confirmação da palavra do técnico Marcão no pós-jogo da Jovem Pan, enquanto vocês acompanham os melhores momentos do jogo. Agora, Raí, você quer comentar inicialmente mais sobre o jogo ou sobre a entrevista do técnico Abel Ferreira? Ele fala em alguns pontos ali, ele fala que não viu o lance, que pra mim também não foi nada, segue o jogo, mas o principal, o futebol jogado no Palmeiras. A pergunta ali do companheiro citando e questionando o Abel se dá pra fazer melhor, ele fala, dá, mas até agora não conseguiu fazer esse Palmeiras jogar melhor. Foi uma pergunta bem colocada, aliás, né? Acho que até pra gente misturar um pouco as duas coisas, né, Gui? Um pouco da entrevista, um pouco do jogo, porque as duas coisas se conversam, né? A avaliação do Abel, as questões feitas e o que foi o jogo. Então, a gente tava aqui conversando antes da entrevista coletiva do Abel sobre essa questão especificamente, e é um pouco da avaliação que gera essa pergunta, né? O Palmeiras poderia mais? E aí muita gente debate isso, né? O Palmeiras poderia mais, o Palmeiras poderia mais, o Palmeiras poderia mais. E esse debate, ele nasce exatamente do contexto que o Palmeiras vive hoje, né? O Palmeiras vive um contexto em que ele tem muito mais dinheiro que os rivais de São Paulo, ele tem uma estrutura muito melhor que os rivais de São Paulo, ele tem um time muito melhor que os rivais de São Paulo, e um time que consegue competir com o Flamengo, né? Que é
um dos melhores elencos aí da América, não só do Brasil, são os 2 melhores elencos do futebol brasileiro. Então, o Palmeiras está em um nível de competição, de competitividade, o Palmeiras está envolvido em algumas disputas que outros não estão. Então, naturalmente, diante disso, a cobrança ela vai ser maior. A avaliação ela vai ter um rigor maior. E acho que é isso que acontece em relação ao Palmeiras, né? Vocês não falam isso do Corinthians, vocês não falam isso do São Paulo, vocês não falam isso do Santos, porque eles não estão nesse patamar. O torcedor do Palmeiras, aquele que fica na bronca com algumas críticas que são direcionadas ao campo, né? Nada que extrapole isso. Ele precisa compreender isso, que uma lupa maior está colocada no Palmeiras nesse momento, porque a cobrança naturalmente vai ser maior para o time que investe mais, que tem melhores jogadores, que tem melhores condições. Ou o Palmeiras tem condição de jogar só o que ele está jogando? O Palmeiras está jogando muito pouco e faz muito tempo. E aí muitas vezes o debate ele vai para outros lados que não necessariamente tem a ver com o futebol jogado. Desvio de foco, cortina de fumaça, que é asterisco, é final de Libertadores. Isso aí já foi, gente, já foi faz tempo. E o Palmeiras jogou muito mal a final da Libertadores também, não dá para se apegar num cartão vermelho, que eu concordo que o Pulgar deveria ter tomado naquele jogo, mas o Veiga também poderia ter tomado num lance anterior. Então, isso é uma discussão que você vai ficar na lupa no jogo, procurando lances, você vai encontrar vários para um lado e para o outro, né? Por isso que eu acho uma perda de tempo muito grande sempre ficar debatendo essas questões de arbitragem. Porque uma rodada é para cá, outra rodada é para lá, outra rodada é para outro, e assim vai ser o campeonato todo. O que não está mudando no Palmeiras é o desempenho está abaixo. É um time previsível, é um time que precisa muito das suas individualidades, é um time que coletivamente está muito distante de demonstrar solidez. O Palmeiras tomou 2 gols em 7, 8 minutos, hoje perdeu o jogo para o Fluminense, que vinha de um momento muito complicado, crise, troca de técnico, jogadores questionados, baixo público na maioria dos jogos. Lá no Maracanã hoje deu 20 mil, né? O jogo um público pequeno, o Maracanã é um estádio gigantesco, um estádio para quase 90 mil pessoas, tinha 20 mil no jogo de hoje. Então o Palmeiras tinha um contexto favorável para desenvolver um bom jogo e buscar um resultado positivo contra o Fluminense. E larga bem, sai na frente bem no comecinho, só que depois para de jogar, como habitualmente acontece, né? Recua e aí fica jogando por uma bola, por um lançamento, por uma bola buscando, exatamente como aconteceu o gol do 2-1, né? Uma bola quebrada da defesa, uma casquinha do Flaco Lopes e o gol do Maurício. Não estou dizendo que não é válido jogar dessa forma, o problema é jogar só dessa forma. Então o Palmeiras tem jogado muito pouco. E eu tenho usado uma frase, Gui, usei ela na quarta-feira, depois do jogo do Cerro, e vou voltar a repetir ela aqui. Quando o Palmeiras não vence, sobra muito pouco. Quando o Palmeiras ganha, a gente fala da vitória. O resultado, se tivesse ganhado hoje 2-1, a conversa ia ser aquela de sempre, né? Aguerrido, resiliente, vai até o fim, não desiste e tal. Como não ganhou, sobra muito pouco para avaliar do time, das variações, das ideias de jogo, daquele, desse, do outro. Então o Palmeiras precisa melhorar. Que bom que o Abel assumiu isso na entrevista coletiva, não ficou com factoides, né? Ou olhando para outras coisas, né? Olhou para o que é a realidade. O Palmeiras está jogando muito pouco nesse momento. Palmeiras joga muito pouco, deixa a desejar e amanhã, claro, o palmeirense vai acompanhar Mirassol e Flamengo, com o Flamengo podendo, dependendo do resultado, diminuir para 4 pontos a diferença em relação ao Palmeiras. Então fica essa pressão. E vimos, Raí Monteiro, também aqui no chat da Jovem Pan, em outros lugares, nas redes sociais e tudo mais, o torcedor bastante preocupado, e sabemos que tem os torcedores mais pessimistas, aqueles mais alarmistas, e alguns palmeirenses falando, essa derrota de hoje pode ter dado o título brasileiro ao Flamengo. É muito cedo para falar qualquer coisa. Eu queria que você fizesse uma avaliação não só do Campeonato Brasileiro, mas de como o Palmeiras, digamos assim, pode sentir ou pode entrar pressionado para o jogo de quarta-feira contra o Cerro. Porque amanhã tem o jogo do Flamengo, dependendo, pode chegar a 4 pontos essa diferença, ou continuar do jeito que está nesse momento. Mas com esse detalhe, o Palmeiras ainda em 3 competições: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Até que ponto isso pode ajudar a aliviar a pressão? Pode aumentar a pressão? Como é que você avalia esse cenário com o Palmeiras ainda nas 3 competições e precisando melhorar o seu futebol, sem ter tempo para treinar? Tem esse detalhe também. Não tem mais tempo para treinar. Agora são jogos 4 domingo, 4 domingo, 4 domingo. Uma classificação na Libertadores no meio da semana seria ótimo para o Palmeiras conseguir
recobrar um pouco de confiança, né? Retomar um bom caminho, isso seria excelente, sem dúvida alguma, e uma derrota acho que afundaria ainda mais o Palmeiras numa crise que poderia culminar aí numa perda de liderança, né? Nas próximas rodadas do campeonato. A gordura acabou nesse momento, o Flamengo já por pontos perdidos pode empatar com o Palmeiras, né? Ele tem 42 a 48, 2 jogos a menos, 6 pontos, ou seja, se ele ganhar esses 2 jogos, que precisa vencer, né? Não estão computados esses 6 pontos automaticamente, ele vai ter os mesmos 48 do Palmeiras e volta para a briga aí pelo título. Em algum momento eu achei que essa briga ia ser difícil de acontecer pela gordura, a vantagem que o Palmeiras abriu, mas de novo, né? Assim como no ano passado, o Palmeiras abriu uma frente e foi derretendo. A diferença é que o derretimento no ano passado ele veio na reta final do campeonato, nas últimas rodadas. Dessa vez ele veio bem antes, né? Nos últimos 12 pontos que o Palmeiras disputou, ele fez 4. Então é muito pouco, né? Muito pouco o Palmeiras tem pontuado e isso obviamente vai ser um dificultador nessa disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, com a possibilidade do Flamengo encurtar a distância e com o Flamengo tendo uma competição a menos, né? O Flamengo está fora já da Copa do Brasil e vai também definir a sua vida aí na disputa da Libertadores, né? E veja, também não é que o Flamengo está jogando um futebol exuberante, não. Importante também salientar isso aqui. O Flamengo fez um belíssimo jogo no último domingo contra o Vitória, a vitória por 2-0 no Maracanã, e fez um bom jogo contra o Cruzeiro na Libertadores. Mas antes disso vinha de atuações fracas também contra São Paulo, contra a Inter, os empates, né? Agora, a questão nesse perde-perde do momento, né, que os dois estão mais perdendo pontos do que ganhando, é que o Palmeiras está jogando ainda menos que o Flamengo. E pela sequência de alguns anos sem títulos relevantes, o Palmeiras não ganha um título brasileiro, um título de Copa do Brasil desde 2023, né? 24 e 25 acabou passando em branco nesse sentido. E 26 está aí na disputa, né? Eu não conto nesse patamar campeonato estadual. O campeonato estadual foi lá, ganhou um dia, uma festa de algumas horas, até porque a final foi bem esvaziada esse ano contra o Novo Horizontino, né? Fez alguma festa ali que durou aquela noite de domingo e acabou. E pro Flamengo vale a mesma coisa. Ganhou um título no mesmo dia contra o Fluminense e a festa vale aquela noite ali. Pelo tamanho que esses dois times têm nesse momento, né? As disputas para eles são outras. É Libertadores, é a Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, o estadual. Ele tem já um tamanho pequeno há bastante tempo e para eles tem um tamanho ainda menor. Então, assim, o campeonato está muito aberto nesse momento. Faltam 15 rodadas para o campeonato acabar. Muita coisa para acontecer. São 45 pontos em disputa. Nada está definido, muito distante disso. O Palmeiras não perdeu o título hoje ou no fim de semana passado porque tropeçou. E o Flamengo também já não ganhou ele porque o Palmeiras tropeçou nesses resultados. Tem muita coisa para acontecer, tem um confronto direto entre eles. As Copas podem condicionar uma eliminação, né, no meio do caminho, em qualquer uma das competições, para qualquer um dos dois pode ser uma baixa de confiança. Então, o campeonato está aberto. Acho que essa é uma boa notícia, viu, Gui? A disputa entre eles dois, pelo menos a princípio, tende a ser ponto a ponto ali até as rodadas finais.